Estamos no nosso 11º ATPC de Ciência da Natureza, né? Eu sou a PCNP Luciana Maria Vitória, que respondo pela área de Ciências, e também junto com a PCNP Marli, nas disciplinas de Ciências da Natureza. Então, hoje nós vamos abordar um assunto com vocês e espero a participação de todos, né? Nós estamos fazendo a formação dos professores do ensino fundamental, anos finais, da disciplina de Ciências, e dos professores do ensino médio das disciplinas de Biologia, Química e Física. Olá, professores, eu sou Marli, PCNP de Biologia, e como todo a TPC, nós gostamos de localizar, né, o que nós falamos até agora. Esse ano nós estamos organizando a TPC à distância, e nós iniciamos em 7 de maio e periodicamente, né, nós temos proposto vários assuntos para vocês. A semana passada, vocês acompanharam a TPC no Centro de Mídias, e o anterior nós tratamos sobre a educação especial e essa articulação com as ciências da natureza. No dia de hoje, nós vamos tratar especificamente do documento orientador que foi elaborado para trabalharmos a recuperação e o aprofundamento nos componentes, né, além da língua portuguesa e matemática. Como vocês sabem, a língua portuguesa e matemática estão tendo formações específicas de recuperação e aprofundamento, e esse documento ele vai reger as demais disciplinas. Depois também teremos um momento para interação. Esse documento orientador, ele está disponível no Drive, né? Nós vamos disponibilizar para vocês, disponibilizamos no grupo, em PDF, mas depois vocês também podem acessar no Drive. Vamos disponibilizar esses slides para vocês, e clicando no slide você tem acesso ao documento. Ele vai tratar da recuperação e aprofundamento. Como nós sabemos, estamos no momento, né, de ensino remoto, desde praticamente março e abril, e fomos nos adaptando a esse modelo, né, de ensino e aprendizagem. Então, esse documento, ele tem a finalidade de apresentar aos professores, e aí ele traz sugestões de todas as disciplinas. Nós fizemos um recorte da área de ciências da natureza, né? E as sugestões é para elaborar planos de aula de recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos estudantes. Ele foi elaborado considerando o seguinte procedimento: os componentes elencaram uma habilidade essencial de um ano ou série, e a partir dela foram identificadas habilidades de suporte, que são habilidades de outros anos e séries que contribuem para o seu desenvolvimento. E também foram elaboradas atividades voltadas para apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. Então, vamos relembrar, no último ATPC, nós tratamos das habilidades essencial, que são aquelas que vocês estão seguindo, tanto no Centro de Mídias, quanto elas foram disponibilizadas pela equipe técnica da Secretaria, e vocês elaboram os roteiros de estudo em cima dessa habilidade essencial. Na semana anterior, no nosso ATPC, nós trabalhamos as habilidades de suporte, que são aquelas habilidades que os alunos precisam dominar para dar sequência àquela que vocês estão trabalhando. E muitas vezes elas são encontradas em anos e séries anteriores, né? Então, muitas vezes uma atividade que foi trabalhada no ensino fundamental, ela é retomada no ensino médio. Então, aquela habilidade, ela passa a ser um suporte
daquela que será trabalhada naquele ano e série. As atividades que foram previstas, né, para recuperação e aprofundamento, elas seguem uma metodologia. Então, a sugestão é que vocês também conheçam como que essas atividades foram elaboradas e, à medida do possível, organizem o material de vocês dentro dessa metodologia, que já é conhecida de todos, né? A gente já vem trabalhando essa metodologia há algum tempo. Então, na elaboração das atividades, foram consideradas 3 etapas. A primeira etapa é chamada ativação inicial. É aquela em que é feito um levantamento do conhecimento prévio dos estudantes. Esse levantamento prévio, em sala de aula, no presencial, ele pode ser feito através de uma conversa, através de perguntas oral, ou através de uma situação escrita, né, ou um debate, para que o professor conheça o que aquele aluno já domina daquele conteúdo. Pode ser também apresentado em forma de vídeos, disparadores, notícias, leituras de um artigo, uma imagem, que traga esse levantamento, né, do conhecimento que os alunos já apresentam. Isso vai servir de diagnóstico para o professor preparar a sua aula. No caso do estudo remoto, essa ativação inicial, ela pode também ser um roteiro que vai servir, né, de base para que o professor avalie se os alunos estão dominando ou não aquelas habilidades e preparar um novo roteiro, por exemplo. A segunda etapa, desenvolvimento, ela já é a intervenção pedagógica, por meio de aplicação de uma atividade no presencial, uma aula dialogada, né? Se o professor está também no ensino remoto, através, né, de aulas do Meet ou Zoom, ou mesmo pelo Teams, também pode ser feita essa interação. A metodologia de sala de aula invertida, apresentação de um vídeo, análise de um cartaz. Então, assim, o que você propôs, qual atividade que você propõe no seu roteiro de estudo. E a finalização é a terceira etapa. O professor poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo uma produção textual, um mapa conceitual, uma análise de um fluxograma, análise de simuladores, entre outros. Além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Durante todo o momento que nós estivemos em ATPC, desde o início, nós já selecionamos e trabalhamos a elaboração dos roteiros de estudo. E, basicamente, segue essas 3 etapas. Cada componente curricular foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento, a partir da identificação de habilidades essenciais e de suporte, e da apresentação de sugestões, exemplos de como realizar o trabalho pedagógico, seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas com as 3 principais etapas: a ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização. Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre deste ano, podendo usar a mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Então, esse material, esse documento, ele vai trazer uma série de exemplos para cada componente curricular, ciências, química, biologia e física, e esse exemplo vai servir de base para a elaboração de roteiros ou atividades de recuperação.
Essa recuperação, ela já vem acontecendo à medida que o professor interpreta que o aluno não dominou a habilidade que foram trabalhadas no primeiro semestre, ou aqueles alunos que durante a busca ativa iniciem suas atividades em meses, né, posterior àquele que foi trabalhado. Então, sempre é necessário se fazer essa recuperação. Esse documento, ele traz sugestões de rotina para as aulas focadas na recuperação e no aprofundamento. Essa rotina, ela já foi realizada em anos anteriores, nessa mesma fase de recuperação, e também ela é muito mais, acho que, evidente na língua portuguesa e na matemática. A sugestão é que cada professor deve desenvolver a recuperação e o aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar de seus estudantes. Porém, para apoiar na organização do trabalho, apresentamos sugestões. Então, os professores que têm 3 ou 4 aulas semanais, aqui nós incluímos as ciências com 4 aulas semanais, a sugestão é que ele trabalhe uma aula por semana focada na recuperação. Então, ele separa uma aula para trabalhar a recuperação. E aqueles componentes curriculares na nossa área, Química, Física e Biologia, que tem 2 aulas semanais, que trabalhem uma aula a cada 15 dias focada na recuperação e aprofundamento. Então, nós entendemos que isso é uma sugestão, como nós falamos, a recuperação ela é sempre realizada a partir do momento que o professor faz uma análise diagnóstica da turma e observe a necessidade de retomada de conteúdos ou de habilidades de semestre ou bimestres anteriores. Mas, a partir de agora, e também depois, né, com as atividades presenciais, que a sugestão é que os alunos, né, que não têm recursos, eles retomem as aulas, né, presenciais, agora no final do ano, e aí com esses alunos sejam trabalhadas atividades de recuperação. Mas o conteúdo, as habilidades do bimestre não podem ser deixadas para trás. Então, para isso, a sugestão é que separe uma aula por semana ou cada 15 dias para elaborar um roteiro ou uma atividade de recuperação. Para apoiar o trabalho dos professores e a aprendizagem dos alunos, a partir do dia 13 de outubro, está previsto aulas no Centro de Mídias focadas na recuperação, com a retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Tal qual as aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias, essas aulas serão baseadas no currículo paulista, no caso, ensino fundamental, e no currículo oficial vigente do ensino médio. Antes de apresentar os exemplos e sugestões de como trabalhar a recuperação e aprofundamento, nós vamos retomar os códigos alfanuméricos, né, que está muito presente no currículo paulista, aí no caso do ensino fundamental. E eles são, né, essenciais na compreensão, né, e na organização das habilidades e dos roteiros de estudo. Então, a Luciana vai dar continuidade. O som, Luciana. Então, retomando o código alfanumérico do currículo paulista. Então, desde o guia de transição curricular, agora com o currículo paulista já homologado, no ensino fundamental, aparece esse código para identificação nas disciplinas, né? Todas as disciplinas do ensino fundamental. Então, eu peguei um exemplo aqui da disciplina de ciências. Ó. Um ponto importante é relembrar que as habilidades do currículo paulista são identificadas conforme códigos alfanuméricos, que seguem a estrutura indicada abaixo. Então, EF, ensino fundamental,
o primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. 06 seria o nosso sexto ano. O primeiro par de números indica os anos que se referem à habilidade. O C, né, da disciplina de ciências. O segundo par de letras indica o componente curricular. Por que segundo par de letras? Língua portuguesa LP, geografia pode ser GE e assim por diante. E o 01? O segundo par de números indica a posição da habilidade. Então, significa que ela é uma habilidade, a primeira habilidade do sexto ano da disciplina de ciências do ensino fundamental. Então, aqui também a gente vai retomar que nós já falamos no ATPC anterior com você. Então, esse código alfanumérico, né, do currículo paulista como exemplo, né, essa habilidade que nós pegamos aqui do sexto ano a 01. Comparar diferentes tipos de solo quanto às características, composição e permeabilidade da água. Então, quando tenho esse asterisco, indica que é uma habilidade específica do currículo paulista. O que isso significa? Nosso currículo paulista, ele foi embasado pela BNCC, que teve aquele hall de habilidades. Para complementar o nosso objeto de conhecimento e amplificar, aprofundar uma habilidade, algumas foram inseridas pelos especialistas, né, pelos redatores do currículo paulista. Então, quando tiver esse asterisco, significa que ela foi implementada, ela foi inserida além das habilidades da BNCC. O verbo, que nós já comentamos também no TPC passado, indica o processo cognitivo do enfoque. Então, nesse momento, o que é importante no sexto ano é o verbo comparar, que as crianças, que os estudantes devem identificar nesta habilidade. Complemento do verbo, que é o objeto do conhecimento, que a gente fala que é o conteúdo, que é o tema, a temática, né? Que é diferentes tipos de solo quanto às características. Então, aqui seria o conteúdo que os estudantes deveriam, né, nessa habilidade, ter domínio, comparando o tipo de solo e suas características. E o que esses modificadores indicam? O contexto, a escala espacial e ou temporal, ou específica ou a temática. Qual que é a temática? Composição e permeabilidade à água. Então, nós já discutimos bastante esse processo, né, de como entender uma habilidade do currículo paulista no nosso ATPC anterior e colocamos agora aqui para reforçar. Qualquer dúvida, a gente está sempre retomando com vocês. A recuperação e aprofundamento no centro de mídias. Feita essa introdução, feita pela Marli, agora começando por mim, agora nós vamos apresentar sugestões que tem nesse documento orientador, que foi passado pelas diretorias de ensino, pelos professores coordenadores e vocês. Nós temos apenas um recorte aqui nesse ATPC, é um documento que tem mais de 240 páginas de todas as disciplinas. Nós vamos dar alguns exemplos agora aqui de ciências, química, física e biologia, de como trabalhar esse aprofundamento, né? E ressaltando sempre junto com o centro de mídias. Eu vou começar a falar com vocês pela disciplina de ciências. Então, nós vamos começar a área de ciências da natureza. Só retorne o slide anterior, por favor. Então, anos finais, né? Área de ciência da natureza, disciplina de ciências. Só ressaltando que, em outro momento, nós vamos também trabalhar o currículo paulista do primeiro ao quinto ano, nos próximos ATPCs, para a gente ver, como a Marli falou, que uma habilidade, ela entrelaça na outra. Então, às vezes, uma habilidade do sexto ano, que o aluno tem dificuldade, é uma habilidade lá do terceiro, quarto ano, que ele precisava ser aquele suporte essencial. Então, mas nesse momento, nós vamos trabalhar os anos finais, que é do sexto ao nono ano. Como exemplo, tem no documento orientador a habilidade essencial do sétimo ano, né, a número 2. Então, lembrando, ó, EF, ensino fundamental, 07, sétimo ano,
C em ciências, 02, né, habilidade 2, que é diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Ano série em que aparece no currículo do ensino fundamental no 7º ano. Então, o professor que já trabalhou, São Paulo faz escola, o currículo paulista, tanto o caderno do aluno como o caderno do professor, acredito que já tenha trabalhado essa habilidade. Como a Marli comentou no começo, nós vamos falar um exemplo de atividade de ciências para recuperação e aprofundamento. Nesses 3 níveis, ativação inicial, no desenvolvimento e finalizando. Então, os professores, tanto na parte presencial ou que continuam no ensino remoto, nós pedimos, né, solicitamos que, a partir desse momento, desse aprofundamento da recuperação, façam os seus roteiros de ensino através dessa metodologia, desse esquema apresentado nesse documento orientador. Que nem a Maria já falou, na ativação inicial, é levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, elaboração de perguntas, pode ser por experimentos, textos científicos, contextualizar o que está acontecendo no cotidiano do estudante, na sua comunidade, e verificar como os estudantes estão nesse processo de desenvolvimento dessa habilidade. Então, essa é a ativação inicial, fazer o que a gente falava antigamente, a chuva de ideias, né? Fazer aquele levantamento prévio do que os estudantes sabem sobre isso. Desenvolvimento das atividades de estratégia para a organização dos tempos, espaços e intervenções pedagógicas. Então, você, professor, no seu plano de aula, no seu roteiro de estudo, vai elaborar uma atividade, uma sequência didática de como desenvolver essa habilidade que o aluno necessita nesse momento. Os alunos que necessitam nesse momento. E a finalização, né, que a gente chama aqui a sistematização dos objetos e conhecimentos aprendidos e a verificação do objeto da aula, a pontos que a atenção para encadeamentos das próximas aulas. Então, nesse momento, nesse documento orientador, nós vamos trabalhar essas etapas para a construção agora dos roteiros e planos de ensino. Aqui o exemplo de ciências do 7º ano, né, que a gente, se vocês pegarem o caderno do professor ou de aluno, tem as questões, sempre tem ativação que no currículo paulista, que são as questões norteadoras, nesse caso, o que pode estar errado na frase, hoje estou sentindo muito frio, né? Que nem a Mari comentou, se a gente tiver a distância, pode ser uma parte dialogada com os alunos, ou pode ser a parte impressa, ou pode mesmo a atividade que vocês estão encaminhando por outro meio de mídia. Num dia frio, você procura um cobertor? Se é ele que te esquenta, então por que ele está frio dentro do armário? Então, nosso currículo paulista, ele trabalha muito com o estilo, a gente já trabalhou nisso nos nossos ATPC, com a parte de investigação científica, da curiosidade do aluno, né, do letramento científico. Então, essas questões norteadoras que vão sempre fazer ativação para a gente desenvolver a habilidade e os objetos de conhecimento. Aqui também tem o exemplo de como que deve ser feita essa atividade, né? Que é solicitar aos estudantes que respondam as questões propostas sobre esse tema que está sendo abordado no 7º ano, né? A partir das respostas, explorar o que eles sabem ou não. E a finalização, que é o aprofundamento, né? Fazer uma simulação através de uma atividade, de um experimento, pode ser um vídeo. Aqui eles colocaram disponível um acesso, um link para vocês passarem para os seus estudantes como que observar o comportamento de umas moléculas, de diferentes momentos da temperatura. Então, esse é o exemplo de ciências que está no documento orientador, né? E essa simulação está muito bem interessante para vocês trabalharem com os professores, com os seus alunos, né? Tanto no momento presencial como à distância, ela é possível. Ensino médio. Vou falar um pouco agora como que o documento orientador,
ele deu um exemplo de atividade da disciplina de Química. Então, a habilidade selecionada, essencial da Química, nesse exemplo, nesse documento, lembrando que o professor ele pode elencar outra habilidade essencial. São exemplos que nós estamos dando de como vocês fazerem essas 3 etapas agora no aprofundamento. Então, deram como exemplo essa habilidade: reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Ela está presente na primeira série do ensino médio. Também um exemplo, né, de atividade de química, de ativação inicial, ele dá um exemplo de um experimento que está nesse drive, né, o link do experimento, as questões que o professor pode fazer para os alunos, tanto dialogado ou presencial à distância, sobre a questão desse experimento químico. Então, sempre a ativação inicial, né? Dar aquela abordagem para o aluno, fazer um levantamento prévio dos conhecimentos que ele tem, que nesse caso o assunto é a transformação química. Desenvolvimento, daí você, professor, como que você vai elaborar o seu plano de aula, o seu roteiro de estudo para desenvolver essa habilidade selecionada. Então, aqui ele dá uns exemplos de como fazer essa recuperação e aprofundamento. Também está no material, né, do currículo vigente da disciplina de Química. E na finalização, né, que a gente sempre trabalha, é como que você vai identificar o que você espera do seu estudante em relação ao que ele desenvolveu com essa habilidade, com esse objeto de conhecimento, né? Então, proponha sempre uma correção coletiva, socialização dos registros produzidos, fazendo intervenções necessárias para contribuir com o desenvolvimento da habilidade. Lembrando, né, que eu e a Magda estamos falando, que nós estamos fazendo esse momento de recuperação, ele pode ser aplicado tanto ao trabalho remoto, como no momento que ocorrer nas aulas presenciais. Então, esses 3 movimentos, cabe ao professor, você, né, que eu dei exemplo de ciências e química, ver qual que é a habilidade essencial para você fazer essas 3 intervenções com seus alunos agora nesse aprofundamento. Agora a Mari vai falar um pouquinho do exemplo de biologia e de física, que consta nesse documento orientador. Lembrando que nós fizemos apenas um recorte. Nesse link no começo do slide, o documento está por inteiro para vocês pesquisarem mais atividades sobre a sua disciplina. Mari. Esse documento, ele traz exemplos de todas as disciplinas. Nós fizemos um recorte da nossa área, né, de ciências da natureza. E ele trabalha com aquelas habilidades essenciais que vocês já têm elencadas, inclusive no centro de mídias. Cada aula que eles vão fazer no centro de mídias, e essas aulas elas estão todas gravadas, né, no canal do centro de mídias, cada um na sua série, e elas podem ser retomadas. Também demos sugestões de que vocês, no roteiro de estudo, sempre coloquem o link da aula para que o aluno, né, dê oportunidade do aluno retomar aquele conteúdo, ou façam um breve resumo da aula, porque tem alunos que pegam esse material impresso, né? Aqui, como exemplo, foi dado para o primeiro ano do ensino médio, lá no primeiro bimestre é trabalhado as noções de ecologia, as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos e conceitos, né, de cadeias e teias alimentares. Então, lembrando que esse conteúdo, ele já foi trabalhado no ensino fundamental.
ele já é retomado no ensino médio, né, e aprofundado. Então, nesse momento, nós faríamos, né, relembraríamos, né, os alunos desses conceitos. O próprio caderno do aluno do primeiro bimestre, ele já traz uma série de atividades, né, que permite o professor fazer essa contextualização, né, que é a ativação inicial. Então, a primeira etapa é um levantamento do conhecimento prévio dos estudantes. Lá no primeiro bimestre, né, já foi feito isso, acredito que até presencial, porque nesse momento nós estávamos, né, em sala de aula. Então, foi, né, solicitado aos alunos que relacionassem, né, situações do cotidiano, de interesse dele, né, e propor uma questão problematizadora em relação a cadeias e teias alimentares. O desenvolvimento também, né, no caderno do aluno, no caderno professor, ele traz experimentos, elaboração de esquemas, tabelas, gráficos, né, sugestões de leitura e análise de textos científicos, né, que vai permitir trabalhar, desenvolver aquela habilidade proposta. E ao final, foi também, né, sugerido dentro do material lá do caderno do aluno, do caderno professor, uma sistematização através de um mapa conceitual ou da elaboração de um painel, de um vídeo ou de uma campanha, né? E ao final, uma avaliação e verificação se aquele objetivo foi atingido. Como exemplo, então, de ativação inicial, no próprio caderno do aluno, ele traz um exemplo de uma cadeia alimentar simples, né, onde o aluno pode identificar os diferentes, né, seres que compõem essa cadeia alimentar e estabelecer as relações alimentares entre eles, né? E a problematização estaria como que nós, seres humanos, né, participamos destas relações alimentares. Então, são questionamentos que vão provocar, né, no aluno aqueles conhecimentos que eles já trazem de anos anteriores ou nesse momento relacionados ao primeiro bimestre. No desenvolvimento, então, é importante ele colocar em ordem essa cadeia alimentar a partir dos níveis tróficos, né? Qual é o produtor, qual é o consumidor primário, secundário, e assim por diante, até chegarmos aos decompositores, né? Então, eu vou elaborar uma atividade onde eu perceba que o aluno tenha domínio, né, desses conceitos e que ele possa estabelecer, né, desenvolver uma sequência dessa cadeia alimentar de forma correta. E na finalização, então, uma série de questionamentos, né, sobre essa cadeia alimentar e sobre a teia alimentar, se ela for construída. Essas atividades, né, como eu disse, estão presentes no caderno do aluno, São Paulo Faz Escola. E ali ela já traz algumas perguntas, né, identificando se o aluno domina essa habilidade, se domina esse objeto de conhecimento. E a partir daí é possível extrapolar, né, no sentido de fazer com que ele construa novas cadeias alimentares, construam teias alimentares, né? Se presencial, a gente pode solicitar que seja através de colagens, eles podem organizar uma série de cadeias e teias alimentares, né, através de colagem. Se for à distância, a gente pode solicitar que eles façam essa colagem, um esquema, ou um desenho, e aí pode, através de uma fotografia, direcionar ao professor, seja através dos grupos de WhatsApp, do Classroom, né, ou até mesmo nas aulas, pelos meios, né, de comunicação aí, o Zoom, o Team ou o Meet. Então, a partir daí, o professor pode verificar
o conhecimento dos alunos, né, o domínio dos alunos em relação a esse tema. Lembrando que esse assunto, ele é o início, né, a base da ecologia, e que ele vai depois permear, né, desencadear uma série de assuntos no decorrer do bimestre. Então, é uma habilidade importante, por isso que ela é considerada uma habilidade essencial. O mesmo para a física, aqui uma sugestão, né, no componente de física, também primeira bimestre, foi trabalhado como habilidade essencial identificar e caracterizar diversos processos de produção de energia elétrica. Esse assunto foi trabalhado na terceira série do ensino médio. E na mesma sequência, o professor ele pode produzir, né, um material onde perceba que aquele assunto que foi trabalhado com os alunos, né, ele foi dominado. Então, como esse assunto foi trabalhado presencialmente, porque foi bem no início do ano, então aqui, como ativação inicial, traz um contexto mais atual. Então, vamos, né, verificar se o aluno tem domínio daquela habilidade, daquele conteúdo, através de uma situação que aconteceu recentemente, né, que foi a explosão de um material, né, usado na agricultura, e aconteceu na cidade de Beirute, no Líbano, né, e esteve muito evidente nos noticiários. Então, ele vai utilizar essa notícia, né, a partir da explosão, que é a liberação de energia e a transformação de energia também, através, né, de uma ativação inicial. O desenvolvimento é os alunos compreenderem o que ocorreu nessa explosão e estabelecer uma relação com o que foi estudado na sala de aula, em especial a energia elétrica, sua produção e transformação. E aí também pode-se recorrer àquelas atividades que já foram desenvolvidas em sala de aula. E para finalizar, é sugerida uma atividade na qual é proposta uma organização das energias. Quer dizer, as energias elas foram transformadas, né, tanto durante a explosão, como na produção de energia elétrica por uma hidrelétrica, por exemplo. Então, é colocar em sequência essa transformação de energia. Como sugestão, então, nesse material, ele dá um link, né, de um vídeo onde, né, uma notícia mostrando de forma mais próxima, né, essa explosão no Líbano, e uma questão disparadora, né, quais tipos de energia e transformações energéticas você pode observar durante aquela explosão. Como falei, essa imagem ela foi muito divulgada. Logo após, quais outras energias você conhece? Quais delas podem estar relacionadas, né, aos processos observados ao vídeo? Então, quando nós disponibilizarmos esse material, tanto os slides, né, como o material que é o documento orientador, vocês podem ter acesso a esse vídeo clicando no link aqui mencionado. Como desenvolvimento, então, estabelece uma comparação entre aquela energia liberada durante a explosão e a energia que foi estudada no caderno do aluno, que é a transformação, né, de uma energia em outra através de uma hidrelétrica, né, no momento, a energia elétrica. Aí pode ser feito através de imagens, podem ser feito através de gráficos, né? Também infográficos ou vídeos, retomada, né, daquele conteúdo e das transformações de energia.
O mesmo, o professor pode apontar no caderno do aluno onde está aquele material para que ele possa retomar o conteúdo e estabelecer a comparação. Então, como desenvolvimento, quais fontes de produção de energia elétrica vocês conhecem e quais as transformações energéticas presentes nesse processo? Então, a usina hidrelétrica, ela transforma uma energia potencial numa energia cinética. Então, esses conceitos seriam retomados durante a recuperação. E para finalizar, né, dar sequência a essa atividade, é proposto um simulador, né? Então, um exemplo é a utilização de uma bicicleta transformada, aí, né, utilizando-se de um dínamo, vai transformar essa energia em energia elétrica, né, energia mecânica, e aí a transformação em energia elétrica. Esse simulador também é conhecido, né, dos professores e dos alunos, está no caderno do aluno, e aqui também nós damos a referência de onde encontrar esse simulador, né? E aí o professor pode questionar, trazer, né, uma série de atividades relacionadas a esse simulador. Finalizando, como nós falamos, né, a partir do levantamento das energias ali, né, identificadas, tanto na explosão quanto na transformação, né, da energia elétrica, é importante, né, que o professor utilize-se de cálculos de energia, e aí ele pode retomar, né, essas fórmulas, tanto da energia potencial quanto da energia, né, elástica aqui, para que os alunos, né, vão de novo retomando esses conceitos, aprofundando esses conceitos, né, e tornando ele mais, se apropriando deles para aplicar em novas situações agora no decorrer dos bimestres, né, e na finalização do ano. Então, como nós dissemos, são exemplos, né? No material ele traz outros exemplos, explica com mais detalhes, e nós vamos disponibilizar para vocês também um recorte das habilidades do primeiro bimestre, onde elas são encontradas no caderno do aluno, onde são encontradas no caderno do professor, e quais são as aulas do Centro de Mídias que abordam essas habilidades. Então, é uma planilha, uma tabela que vai facilitar bastante a produção e elaboração de materiais de vocês em relação a esse primeiro bimestre. Então, nós vamos relembrar que a partir do dia 13 de outubro, o Centro de Mídias também vai trabalhar com essa recuperação. Em ciências, né, 2 aulas por semana, e de Química, Física e Biologia, uma aula a cada 15 dias. Essas aulas no Centro de Mídias vai auxiliar vocês também, porque a partir do momento que as aulas retomam as habilidades lá no Centro de Mídias, vocês também podem, né, resgatar essa aula, resgatar os conteúdos e elaborar um roteiro ou uma atividade para que os alunos, né, revisitem, né, esse material e revejam esse conteúdo. Então, sempre, né, nós nos colocamos à disposição de vocês para tirar dúvidas, né, e nós teremos um momento de interação, onde podemos discutir um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então, desde já, agradeço a presença de vocês e aguardo vocês na interação. Eu também agradeço a presença de vocês, nós fomos bem objetivas, não entramos muito em detalhes nos objetos de conhecimento, e lembrando muito bem que a Marli falou que a gente vai ter apoio do Centro de Mídias, as aulas gravadas ou as próximas aulas a partir do dia 13 de outubro, e todo o material consta no currículo paulista, caderno do professor, caderno do aluno, tem no site lá da EFAP todo esse material,
e agora a gente aguarda as dúvidas, né? Nós somos breve com vocês, mas qualquer dúvida particular, a todo momento estamos à disposição para vocês, tá? Então, aguardamos a interação. Então,